Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do GCRI11, fundo de papel da Galápagos, bem interessante, bem conhecido aí no nosso mercado. A Galápagos já teve alguns problemas lá no GCRA e teve algumas operações estranhas aqui nesse fundo. Então eu vou mostrar para vocês aí mais ou menos o que você tem que ficar de olho, concentrações, a carteira do fundo, no que ele geralmente investe e outras coisinhas, tá? Eu espero que esse conteúdo aqui seja muito rico para você, que você aprenda muita coisa e fica aí até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa também, tá? É isso, se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá. O fundo tá aí desde dezembro de 2020 em ação, né? Então estamos chegando aí ao quarto ano já do fundo. Pagou 95 centavos aí de último rendimento, 4.837 cotistas, é uma base de cotistas bem pequena, né, ainda. Temos um patrimônio líquido de 137 milhões de reais, é um fundo pequeno pra caramba ainda, não é aquele fundo que faz tanto barulho no mercado. 1% de taxa de administração ao ano e temos aqui, infelizmente, uma taxa de performance de 20% ao ano sobre o que cedeu o IPCA mais o yield do IMAB 5, tá? Então, é uma taxa de performance bem ruim e uma taxa de administração até que ok, tá? O fundo já mostra aqui de cara pra gente uma tabela de sensibilidade que parece até surreal para muitos outros fundos, né? Parece até mentira, assim, eu diria, tá? Então, se você comprar esse fundo aí a mais ou menos 87, 88 reais, você vai estar recebendo IPCA mais 15, tá? Mais 15% ao ano, então é uma taxa, assim, absurda, né? E lembrando que isso aqui soma também o desconto da cota frente ao valor patrimonial, né? Então eles consideram que o fundo vai chegar ao patrimonial quando os CRIs todos finalizarem, etc. É um cálculo meio maluco que eles fazem, tá? Só que a gestão acredita que você receberá aí o IPCA mais 15% ao ano, tá? Então lembrando, isso aqui é só uma suposição, não inclui aí taxa de administração nem taxa de performance, tá? Então fica ligado, tá, pessoal? Eles deixaram claro aqui que durante o mês houve uma tranche de integralização do CRI Sensia FISA 2, que é um dos CRIs que ele tem em carteira hoje, no valor de 2 milhões e 400. Esse CRI tem duas obras, tá? Que se eu não me engano são esses empreendimentos aqui, Lapierre e esse Lume. Um deles já tem o ápice, etc, já tá tudo pronto, só que o outro meio que ainda tá saindo algumas documentações, tá? Aí eles deixaram aqui que como o processo ainda está em andamento para os dois empreendimentos, a operação Sensia FISA 1 teve seu cronograma de amortização alongado. O que significa? A empresa não vai pagar a amortização da dívida. Então, se a dívida era de 100 milhões, eles vão ficar pagando aí só os juros em cima desses 100 milhões e a dívida não vai ser quitada, né, entre aspas. Ela não vai diminuir esses 100 milhões, não vai cair para 9 milhões e etc. Tá? 99 milhões e etc. Então, isso aqui meio que configura uma carência, a gente diria, tá? Mas nada a se preocupar por enquanto, tá, pessoal? Isso aqui ainda não significa um calote, nada do tipo. Eles falaram aqui que o cronograma de amortização vai ser alongado por alguns meses para viabilizar que os repasses dos recebíveis sejam utilizados para a amortização da operação. Ou seja, só depois que os dois empreendimentos foram de fato entregues que vai começar a entrar dinheiro de amortização, que é o pessoal pagando, etc. A empresa também colocando uma grana a mais, tá? Então, por enquanto, nada a se preocupar, pessoal, mas assim, é complicado, né? Atrasou ali a obra e tal, acontece, faz parte do jogo, tá? Aí aqui ele deixa uma atualização sobre o CRI Vimo, que é um dos CRIs que eles estão acompanhando aí desde junho do ano passado, tá? Então já tem mais de 6 meses que eles estão acompanhando esse CRI. É um CRI que estava com uma taxa de inadimplência um pouco mais alta, é um CRI pulverizado, tá, pessoal? Então temos aqui, sei lá, 200, 300 devedores dentro desse mesmo CRI. E estava aí com uma inadimplência ficando um pouco alta, chegando aí na casa dos 10%, se eu não me engano, tá? Então, eles começaram a acompanhar mais de perto aqui, todo mês trazendo aqui um relatório pra gente, algo legal, tá? Então, aqui dos meses de julho a janeiro, de julho do ano passado a janeiro desse ano, eles tinham aqui uma média de amortização programada, tá? Esperada, pelo menos só nesse primeiro Vimo 1 aqui, né? De 3,7% e receberam aí 19%, então foi uma amortização muito maior do que eles esperavam, né? Tipo, 4, 5 vezes a mais do que eles esperavam, então foi bem interessante. Todos os outros CRIs também temos essa taxa aí bem alta de amortização, ó, acima do esperado, e é aquilo que eu sempre digo para vocês, né? CRI pulverizado de apartamento, sei lá, 300 mil reais, a pessoa nunca paga uma parcela só, né? Tem uma grande parte dessas pessoas que paga a parcela desse mês e paga duas parcelas do final do contrato, né? Então o pessoal vai meio que amortizando rápido para pagar menos juros, né? Então esse tipo de operação tem esse tipo de coisa, tá? Então, por enquanto, eles deixam aqui esses detalhes. Tem mais detalhes aqui na página 15 que eu vou mostrar pra vocês no final aqui do vídeo. Então fica aí até o final, tá? Então,
Tem muita informação legal aqui nesse fundo pra gente dar uma olhada, tá? Mais um dos CRIs que, assim, eu não vejo grandes problemas, não. Faz parte do jogo. Infelizmente é um fundo que investe muito em obra, né? Então acaba tendo que passar por isso aí, tá? Aí aqui a gente coloca o resultado financeiro, caixa do fundo. Tivemos aí de receita de CRI de R$ 1.600.000 esse mês. Grande parte veio de correção monetária, né? Então fica ligado, R$ 600.000 vieram de correção monetária. Grande parte aqui da receita do fundo nesse mês, tá? Tivemos aqui uma despesa operacional de R$ 207.000, que foi mais ou menos aí 12% da receita total do fundo foi gasta aí em despesas, tá? Aí as grandes despesas do fundo foram de compromissadas e de formador de mercado, tá? Como esse é um fundo pequeno ainda, cento e poucos milhões, ele não tem uma liquidez muito interessante ainda não, tá, pessoal? Então eles acabam tendo que gastar um pouco mais aí com o formador de mercado. Então o formador de mercado é literalmente um robô que fica comprando e vendendo cotas para gerar liquidez pro fundo, tá? Então é mais ou menos isso aí. Compromissados, eles não deixam muito detalhes aqui no relatório, mas é mais ou menos isso aí que eles gastam mesmo, ó. 60 e poucos mil por mês, tá? Faltou ter um pouco de relatório, mais de detalhamento, mas aqui por ano chega quase a 1 milhão, né? Então é bastante coisa, vamos acompanhar aí. Faltou o detalhamento dessa despesa aqui compromissada, tá, pessoal? Isso é uma alavancagem que eles têm, tá? Aí aqui a gente consegue ver um pouco mais de composição do resultado dos últimos 6 meses, tá? Na verdade aqui tem 5, né? Tem 5 meses aqui. De setembro a janeiro de 2024. Aí como vocês podem ver, o fundo gera mais ou menos aí em juros por mês esses 60 e poucos centavos, né? Como vocês podem ver. Aqui em novembro foi 85 centavos, tá? Que ele coloca aqui juros, ó. Essa parte escura aqui. Esse mês foi 63 centavos. Tivemos 45 centavos de correção monetária. Então, todos os meses eles usam, como vocês podem ver aqui. Mas isso aqui é uma reserva que vai acabar em breve, tá, pessoal? Vou mostrar ali para vocês abaixo que essa reserva de correção monetária já está acabando. Então, nos próximos meses, esse fundo não deve conseguir gerar isso tudo de resultado aqui. Se ele continuar gerando só esses 60 e poucos centavinhos de receita de juros, tá? Então, vamos acompanhar. O fundo tem hoje 7 centavinhos aí de reserva e fica ligado aqui nessa correção monetária, pessoal. Vamos falar ali mais abaixo sobre isso, mas é bem importante que vocês fiquem ligados aqui, porque esse fundo pode ser que ele pague menos se esses juros não aumentar muito, tá? Então, vamos acompanhar. Aí aqui ele mostra aqui uma composição da performance acumulada desde o início do fundo, né? Então, quanto que ele distribuiu aí, preço de emissão, cota patrimonial hoje, né? Aí custos de oferta, a variação do patrimônio, de rendimento distribuído, R$ 41 desde o IPO, né? Então, é bastante coisa aí, bem interessante esse tipo de dado aqui pra gente, tá? Aqui a gente tem um histórico aqui de rendimentos, né? 13 meses, se eu não me engano, 12 ou 13 meses aqui. O fundo estava pagando em 1,10 um tempão, aí depois caiu para R$ 1, depois caiu para 95 centavos, agora está nesse 95 ainda. Vamos ver aí os próximos meses como é que vai distribuir. Com a inflação subindo agora já nesse último semestre de 2023, pode ser que agora nesse primeiro semestre de 2024 o fundo comece a pagar aí R$ 1 de novo, tá? Pelo menos esses 95 centavos eu acho que eles conseguem manter. Vamos acompanhar, tá, pessoal? Mas é legal como que o fundo tenta linearizar aqui os rendimentos, né? O fundo fica sempre assim, tentando pagar a mesma coisa, assim, quase todo mês, tá? Então, isso também é bem interessante, tá, pessoal? Pro pessoal aí que gosta de fundos regime caixa aí para se programar um pouco mais, é bem legal, tá? Aí descendo aqui, a gente consegue ver mais ou menos como é que tá a alocação da carteira nos meses, tá? Então, de maio de 2023 a janeiro de 2024. Como vocês podem ver, eles subiram 3% a alocação em IPCA, né? Tava em 85 aqui em maio de 2023, agora está em 88 em janeiro de 2024. Vamos ver se eles continuam subindo essa alocação. Aqui temos exposição por devedor, 27%, 28% da carteira está em pulverizado, que são aqueles múltiplos devedores, né? Nada a se preocupar por enquanto. Aí temos aqui esse CID, que foi a operação que a gente falou lá em cima, 13% da carteira, uma grande concentração, tá? Lote 5, uma grande concentração também. Sensia, que a gente já falou ali em cima também, uma grande concentração. Grupo SEB, grande concentração também, Multitrans e o Grupo Sinal, tá? Aí os outros já ficam um pouco mais pulverizados, tá, pessoal? Lembrando, pulverização não é necessariamente uma grande concentração da carteira, mas essas outras todas são, tá? Então, fica de olho aí nessas concentrações da carteira. Isso aqui é uma grande preocupação para esse fundo, tá? Isso tornou um fundo muito concentrado. Aqui temos como é que está a alocação do fundo, 88%, vamos dizer, né? Está em IPCA mais 10, então é um fundo bem puxado para a inflação. Temos 6,19% em CDI mais 4, é uma taxa bem puxada para CDI, tanto para CDI quanto para IPCA, né? Então é um fundo que já puxa ali o middle risk, chegando quase no high yield já.
Temos um pouquinho aí de GPM, quase 6% também, GPM, enfim, vindo negativo aí vários meses já. Aqui exposição por setor, deixa eu dar um pouco mais de zoom. Esses que estão com a corzinha aqui meio alaranjada, né? São setores aí que eu considero já jogando a carteira para um middle risk, para um high yield, né? Loteamento e varejo são dois setores bem complicados, tá? Home equity e residencial são dois setores também que tem gente aí que não gosta de investir, tá? Porque tem o risco aí de obra que a gente já falou no início do fundo, a obra pode dar problema, a obra pode atrasar, né? Enfim, a gente pode ter uma grande inadimplência aí de um momento para outro, né? Momentaneamente, né? Então tem que ficar de olho, tá? A composição por tipo de ativo, quase 100% do fundo está alocado em CRI. Temos 0,2% em FIs e 0,3% em caixa, então é um fundo que a gente pode chamar de puro sangue, né? Ele está bem alocado em CRIs, que é o objetivo do fundo. Isso é bem legal aí, tá? A liquidez do fundo, como eu disse para vocês, é um fundo pequeno, então a liquidez dele é 231 mil reais por mês, por dia, tá? Desculpa. Então eu sempre falo para vocês, procurem fundos perto de 1 milhão de reais de liquidez diária, tá? Esse fundo aqui tem um quinto aí do que a gente espera que tivesse, né? Mas é um fundo que você entra assim devagarzinho, mas você entra, tá, pessoal? Número de cotistas deu uma queda, né? Ele em julho foi o pico dele, 5 mil e pouquinho, mas subiu muito de um mês para o outro. E agora deu essa queda aí com 4.837 cotistas. É por conta dessas estranhezas que a gente está vendo aqui no relatório, que a gente viu lá no início do relatório, né? De operações tendo uma certa carência durante um tempo, né? Alguns crises estranhos. Tivemos calote lá no GCRA, então a gestora tá um pouco queimada aí na praça, eu diria, tá, pessoal? Aqui eles colocam política de investimento, originação própria, análise de estruturação, aprovação, monitoramento, etc, né? Aquela balela que todo fundo de papel coloca. Aqui o foco da gestão é nesses CRIs aqui de BBB- até A+, tá? Então é o mid risk de fato, tá, pessoal? Não é um fundo high grade, então não, tá? Eles falam que eles tentam pegar um pouco de high grade, mas não é um fundo que originalmente tá só em high grade, tá? Ele pega algumas coisinhas mais arriscadas também. Aí aqui eles colocam alguma coisa, né? Eu achei essa tabela aqui sensacional. É uma tabela que eles mostram quanto que eles têm ainda de correção monetária acumulada que eles podem distribuir para os cotistas, tá? Então ele coloca aqui CRI por CRI e quanto que tem cada CRI em relação à cota, tá? Então aqui tem 4 centavos por cota. Nesse outro CRI aqui também tem 4 centavos. Então só nesse CID ó, tem 8 centavos por cota. Nesse CRI Vimo tem 1 centavo por cota. Nesse outro aqui, enfim, eles colocaram uns aqui com 0, né? Não precisava ter colocado. Aqui tem 8 centavos, aqui tem 4 centavos. Então a gente consegue ter uma noção aí legal, né? Dos CRIs que a gente acha que o fundo pode vender, algo do tipo, tá? Então, eu achei bem legal essa tabela aqui. Somando todos, temos 29 centavinhos aqui de correção monetária para ser distribuída. Lembra quanto que esse fundo distribuiu aqui esse mês só de correção monetária? Vou mostrar aqui para vocês. 45 centavos. Então, mês que vem, agora em janeiro, né, em fevereiro no caso, eles não vão conseguir mais usar esses 45 centavos. Então, se esses juros aqui não subir para uns 85 centavos de novo, para eles conseguirem usar, sei lá, vamos supor que ele vai usar todos aqueles 25 centavos. Vai somar 80 centavos com 25, com 20, diria, ele vai distribuir R$1 no máximo, né? Então, aí no próximo mês eles vão ter que se virar e tal. Então, esses juros tem que vir um pouco mais alto para esse fundo continuar entregando esses 95 centavos, R$1, tá? Então, vamos acompanhar, tá, pessoal? Aí aqui já dá algum detalhamento aí do portfólio do fundo. Então, ele fala aqui daquele CRI-CID lá que a gente falou no início do relatório. Então, é um detalhamento bem grande até, tá? Eles dão um resumo, garantia. Aí eles colocam aqui algumas informações nessa tabelinha, né? Porcentagem do PL, devedor, tipo residencial, né? Olha a porcentagem do PL como é alta, né? 14%, é uma grande concentração que temos no fundo. Taxa de emissão, né? IPCA, mas não sei o que lá. E o código para você que gosta de jogar aí no Google e dar uma olhada a mais, tá? Sobre o empreendimento, a economia, ele dá a localização exata do condomínio. Isso aqui é legal, muitos fundos não fazem isso, tá? De colocar aqui a localização exata aí do empreendimento, tá? Aqui eles falam do CRI Vimo, que é um dos CRIs aí que tava com a inadimplência. Eles colocaram aquele detalhamento ali no início do relatório. Mesma coisa, tá, pessoal? Resumo, garantias, detalhamento interessante pra caramba. Aí coloca essa tabelinha aqui. E pra mim, o ouro tá aqui. Olha esses gráficos, pessoal. Aqui ainda estamos falando do CRI Vimo, tá? Que já, no caso já é outra série. Eles colocam aqui concentração por faixa de loan to value. Então você consegue ver aí. Como é um CRI pulverizado, tem muitas operações aqui dentro. Ele separa aqui por 16,5% de loan to value é menor que 20% e tal. Eles colocam aqui alguns detalhamentos bem interessantes. Concentração por prazo. Então ele fala aqui que 5,5% do CRI tem prazo até 60 meses.
Então é um prazo até curto, né, para um financiamento. 12,3% entre 60 e 120 meses, etc, né? E 26% acima de 180 meses, tá? Então ele deixa esse detalhamento aqui pra gente. Concentração por saldo devedor, 60% praticamente do CRI tem menos de 250 mil devidos, né? Então, as pessoas, 60% das pessoas, dos devedores desse CRI, devem menos que 250 mil reais. Então, é legal, né? Para mostrar também uma certa segurança aí do CRI, não é grande dívida que nós temos aqui dentro. Aí, entre 1 milhão e 2 milhões de reais, 5% só da carteira. Aí, aqui, concentração por idade. Olha que dado interessante, né? A gente consegue saber qual que é a maior faixa etária aqui dos devedores. 30% entre 40 e 50 anos, 31% entre 50 e 60 anos. Aí, com esse tipo de dado, você consegue ter pensamentos, análise diferente, né? Cada pessoa vai analisar diferente esse tipo de CRI aqui. Tem gente que vai entender que pessoas que entre 40 e 60 anos são mais aptas a pagarem suas dívidas, né? Pessoas com entre 25 e 30 geralmente não pagam suas dívidas, dá mais calote, etc. Cada pessoa reflete diferente esse tipo de dado. Tipologia de imóveis, aí é outra coisa que dá para refletir, cada pessoa vai refletir de uma forma diferente. 65% desses imóveis que estão nesse CRI são casas fora de condomínio, então são casas de rua, tal. Será que, né, é um imóvel que pode valorizar mais, ou um imóvel que valoriza mais, etc. Cada pessoa reflete de uma forma diferente disso aqui, tá? Aí temos aqui pontos comerciais, apartamentos, né? Então a gente consegue ter um detalhamento bem interessante. Maiores devedores, aí temos aqui que os 20 maiores devedores representam 34, 37, quase 37% da carteira. Então, na minha opinião, já chega a ser uma concentração grande também. 5 maiores devedores, 16,5% da carteira já. Então, imagina, se esses 5 maiores devedores deixarem de pagar 16% da operação, meio que já quebra aí de uma forma, né? Então, várias formas aí de analisar, tá? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mais um fundo aqui pro nosso canal. Eu vejo vocês no próximo relatório. Vira membro aí para você ter acesso a vídeos exclusivos. A gente faz umas análises bem interessantes lá dentro, tá? Mostro movimentações na minha carteira, compras e vendas, etc, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo lá da área de membros, tá? Primeiro link aqui na descrição do vídeo. É isso, tchau, tchau. Se inscreve aí, deixa um like. Fui!